Bem-vindos! Estamos aqui no Clube Maus de Osório, onde no dia 13 e 4 de março teremos o segundo aeroevento. Aero de aeromodelismo, evento por ser esta uma região muito ventosa. E esse deslocamento de ar é aproveitado através daqueles geradores eólicos que nós vemos lá à frente, ó. Mas o que tem isto a ver com o canal aéreo? Tudo! Porque no episódio de hoje falaremos sobre baterias. Vamos entender a relação corrente e tensão, dúvida esta que não é somente dos aeromodelistas. Para isso, iremos novamente a um lugar especializado no assunto. Vamos lá então. Diferença de potencial e fluxo de elétrons. Do que estamos falando? Tensão e corrente. Este é o nosso assunto de hoje. Para falar deste assunto, nós estamos novamente aqui com o professor Darcy Casa, que, como vocês já sabem do episódio sobre antenas, detém o conhecimento do assunto. Darcy, na prática, o que é tensão e o que é corrente elétrica? A tensão nós poderíamos dizer que é a diferença de potencial que tu aplica em cima de uma carga. Ok. E essa tensão ou diferença de potencial vai gerar a partir desta carga uma corrente. Perfeito. E a pergunta se deve a uma dúvida que alguns têm quando nós utilizamos baterias tanto nos radiotransmissores quanto na parte do receptor que vai no avião, dos servos e os demais componentes eletroeletrônicos. E eu vou dar um exemplo, eu vou te explicar o que eu estou querendo mostrar aqui para o pessoal do canal aéreo. Eu tenho aqui um radiotransmissor de aeromodelo, que dentro eu tenho uma bateria de 12 volts por 600 miliamperes, ou 0,6 amperes. Esta bateria antiga é de níquel-cádmio e eu preciso substituí-la. Eu então comprei uma bateria também de 12 volts, como manda o fabricante, mas de 2.200 mA, ou seja, a capacidade de corrente dela é 4 vezes superior à que venho no meu rádio. A pergunta é, eu não vou danificar o equipamento? Absolutamente não, porque tu está mantendo a mesma tensão de 12 volts. Ou seja, como a que venho no rádio é de 12 volts, se esta aqui for de 12 volts, está tudo certo. Tudo certo, não tem problema nenhum, pode usar. Mas a corrente é 4 vezes maior, é 2,2 amperes. Não vai danificar o rádio, não vai queimar, não vai forçar a transmissão ou algo assim? Não, absolutamente não. Tu apenas tu tem uma reserva de carga. Teu rádio vai funcionar muito mais tempo do que com a outra bateria. Ah, entendi. Ou seja, se com uma bateria de 600 mA totalmente carregada, esse rádio ficasse funcionando durante 1 hora, esse aqui vai funcionar durante 4 horas. Digamos, teoricamente, sim. Que interessante. Mas a pergunta é pertinente porque nós temos esses questionamentos, às vezes no grupo do Telegram, ou às vezes até as perguntas enviadas pelo canal do YouTube, porque o pessoal acha que colocando a bateria com corrente maior vai danificar. Até porque não se encontra mais baterias de 600 mA, a menos que a gente mande fazer, o que também pode ser sem problema nenhum. Deixa eu ir um pouco mais a fundo. Então, em teoria, eu poderia pegar este mesmo rádio e ligar na bateria do meu carro, que é 12 volts, mas 60 amperes. Com certeza, pode ligar, não tem problema nenhum. Pode ligar em qualquer bateria, desde que ela tenha 12 volts. O que tu não pode alterar é a tensão. Entenderam, pessoal? Mantendo então a tensão do seu equipamento, a tensão que vem no manual do seu equipamento, você pode usar uma bateria com corrente superior. Não tem problema nenhum. Nenhum. Muito bem. Algo mais a complementar? Esse é um estudo bonito para ser feito. Eu sugiro que o pessoal vá um pouco mais a fundo, ver qual é a capacidade de corrente de cada bateria dessa, porque ela vai determinar o tempo que tu pode usar. Vou aproveitar que tu fizesse essa questão, levantasse essa questão e perguntar o seguinte: quanto tempo eu tenho esses 2,2 amperes? Isso é uma medição dada em horas, minutos, como funciona? A bateria já diz, esse H que tu tem aqui, ó, de ampere hora,
Quer dizer que esta bateria ela pode fornecer 2.200 mAh durante 1 hora. Ok. Então eu posso drenar esses 2.200 mAh durante 60 minutos sem danificar a bateria. Sem danificar nem a bateria nem o rádio, né? E se eu drenar mais? Se eu colocar alguma, vamos falar então carga. A carga seria o rádio, seria o receptor, o motor, o que vai ser alimentado por essa bateria. Se eu colocar uma carga que drene rapidamente 2.200 mAh em 10 minutos, o que vai acontecer com a bateria? Ela pode ser danificada? Eu prefiro colocar de outra maneira. Imagine que tu vai colocar uma carga que ao invés de estar drenando 2.200 mAh, ela esteja drenando 4.400 mAh, ou seja, o dobro. Ok. Vamos fazer esse exemplo. Neste caso, ao invés de durar 1 hora, ela vai durar 30 minutos. Perfeito. E pode chegar num ponto que a carga drene tanta corrente que venha a danificar, ou seja, exceder a capacidade da bateria? Aí vem a capacidade da bateria que o fabricante fornece de 10C, 20C, 30C. Esse C é que vai indicar a capacidade total da bateria. Tu não pode ultrapassar essa capacidade, senão ela vai aquecer. É o limite determinado pelo fabricante. É o limite que o fabricante determina. É por Nesse isso... caso aqui, ó, 25C. Não podemos ultrapassar esse limite. Tu não pode ultrapassar esse limite. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na tela. Tá? Ali, ó, 25C. É por isso que nós temos, às vezes, equipamentos, isso é muito comum acontecer com os drones, os quadricópteros, que possuem 4 motores que trabalham para sustentar o drone, ao contrário do avião que tem uma asa que também promove a sustentação, e essas baterias desses quadricópteros rapidamente estufam. É quando se está drenando muito mais do que a bateria foi projetada. Esses quadricópteros necessitam de baterias de 25, 40, talvez 60 Cs, mas às vezes o pessoal coloca uma bateria de 10 Cs, porque é mais barata e rapidamente ela é danificada. Excede o limite do equipamento então? Com certeza. Muito bem. Certo? Sobre baterias é isso. Agora você pode ficar tranquilo, pode colocar uma bateria no seu transmissor ou até no seu receptor, desde que mantenha a tensão. Aliás, quanto maior a capacidade de corrente, por mais tempo este equipamento ficará funcionando. Mais tempo, então, continuaremos voando. Espero termos esclarecido. Abraço a vocês e até o próximo episódio. Obrigado de novo, Darcy.